Tá aqui. Olá, boa noite. Aguardando aqui o nosso convidado. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Gustavo. Nós vamos começar hoje, vamos dar início hoje à nossa sexta live do projeto de extensão Ciência e Foco, né, cujo objetivo é a gente conversar com os egressos do PPGHI, o Programa de Pós-Graduação em Horticultura Irrigada da Universidade do Estado da Bahia. Nós hoje vamos ter o prazer de conversar com o egresso Adeilton Roger Pilete de Carvalho. Adeilton é graduado e mestre pela Universidade do Estado da Bahia, né, graduado em Engenharia Agronômica e mestre em Horticultura Irrigada pela Universidade do Estado da Bahia. Ele possui pós-graduação em MBA em Gestão Empresarial pela Faculdade Maurício de Nassau e também está fazendo uma pós-graduação como especialista. Lina, só um instantinho. Convidando aqui a Adeilton. Ele, continuando, né, a apresentação. Olá, Adeilton. Oi. Tudo E aí, bom? tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Agradecendo aqui a participação de todos, né, e a gente está aqui fazendo a sua apresentação, né? Você é graduado e mestre, né, graduado em Engenharia Agronômica, mestre em Horticultura Irrigada pela Universidade do Estado da Bahia, possui uma pós-graduação em MBA em Gestão Empresarial pela Faculdade Maurício de Nassau e está fazendo uma pós-graduação em especialista Lean Six Sigma pela Navoit. Atuou como responsável técnico nas fazendas da PepsiCo para a produção de coco verde e atualmente é representante de produção de campo na Bahia, responsável pela produção de sementes genéticas de milho em áreas contratadas na região do submédio do Vale de São Francisco. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado. Mais uma vez. Bom demais. Agradecer, né, professora, a oportunidade aí. Acho que é bom demais a gente estar... Melhorar aqui um pouquinho, essa um pouco baixa aqui esse meu suporte, um instantinho, por gentileza. Pode ir falando aí com Então, agradecer, né, a oportunidade aí, né, de estar presente. Acho que é um tempinho aí que a gente não se encontra, né? Então, acho que são os desafios, né, que veio com essa pandemia aí, mas de alguma forma a gente procurando se reinventar, né, e tirar coisas bem positivas, né? Sem dúvidas, esses bate-papos aí que vem acontecendo é uma oportunidade, né? Então, enfim. Adeilton, tem os problemazinhos técnicos aqui, que sempre surgem, né, gente? Boa noite a todos, a Rosa, todos que estão aí participando. A gente hoje está conversando com a Adeilton Roger Pilete de Carvalho. E aí, Adeilton, eu queria que você começasse falando para a gente aí como é que você escolheu, como é que surge a engenharia agronômica na sua vida, como é que você fez aí essa opção, já era planos você fazer o curso de engenharia agronômica, para a gente conhecer um pouquinho da história, né? O propósito dessa live é a gente conhecer um pouco da história dos egressos, né? Os egressos do PPGHI, e aí a gente começa querendo saber como é que surge a agronomia na tua vida, e aí a gente cumprimenta aí todas as pessoas que estão conosco, já algumas pessoas, Renato aí, Adeilton. Legal. Eu vi aqui o meu pai entrou, minha cunhada também, Renato foi meu primeiro gestor, né? Então hoje ele nem no Brasil Né? tá mais. Daqui a pouco ele fala um pouquinho aí, mas é um cara realmente também muito importante na minha formação profissional. Uhum. Adeilton, e aí, como é que surge a agronomia na tua vida? Como é que você... Então, Era sonho teu fazer agronomia? Conta pra gente, conhecer um pouquinho da tua história. na verdade, assim, acho que já foi o primeiro aprendizado, né? Para mim, porque é uma coisa que eu venho carregando muito, assim, minha vida e tudo que eu faço. A tomada de decisão, né, de uma profissão, do que a gente quer,
a gente faz muito cedo, né? A gente, às vezes, hoje em dia, às vezes a gente está no mercado de trabalho e volta e meia a gente muda de área, a gente muda de empresa, enfim, a gente tem uma mudança na vida da gente. Imagine a decisão do que a gente quer ser pro resto da vida, né? E eu, assim, eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria administração. Era o que eu achava que eu queria. Aqueles testes lá de escola, de vocacionais, né? Eu já fiz, eu acho que tendenciando para esse lado também. Só que não passei, né? A única, eu fiz um vestibular só para administração e foi a faculdade que eu não passei. E aí uma amiga, a Carol, né, fez mestrado com a gente também, minha amiga de escola, ela na sala de aula pediu para que eu fizesse outro curso, sabe? Porque tu não faz outra coisa e tal, para não ficar focado só em uma área, né? Então a agronomia já veio um pouco disso. Eu fui fazer tecnólogo, né, em tecnologia em fruticultura irrigada no IFE. Era a primeira, era a segunda opção, digamos assim. E paralelo, fazer agronomia também, né? Tá tudo na área. Não passei em administração, passei em tecnologia em fruticultura irrigada e fui cursar, né? Ainda naquele intuito de vou fazer, mas vou estudar para administração. Só que aí já é um pouco do que eu disse, né? A gente não sabe de verdade o que a gente quer. E eu sempre procurei assim, tô lá, vou realmente descobrir, né, como é que é o curso e viver realmente aquilo ali, né? Não perder aquela oportunidade. E é uma coisa que eu carrego muito, assim, de tudo que eu estou fazendo, né? É claro que a gente já faz uma coisa pensando um pouquinho, né, no próximo passo. Mas, assim, realmente está vivenciando, mergulhando verdadeiramente naquilo ali. E aí, no curso de Tecnologia de Fruticultura Irrigada, no primeiro período mesmo, eu tive a oportunidade de entrar num projetinho lá com a Temoia, né? Então, já comecei a ver um pouco de prática e tal. E aí surgiu a oportunidade de agronomia. Fui chamado no segundo semestre, né? E como eu já estava já um pouco envolvido na área, eu, tipo, vou mergulhar lá para ver como é que é esse curso. Eu, ao contrário de muita gente, eu não tive família, né, que vinha de roça, tinha lote, tinha fazenda, então cresci no meio daquilo ali. Então, realmente sou o cara da cidade que se meteu no campo, né? Então, foi realmente um desafio, é um desafio, né? Porque realmente tem muitos, digamos assim, tem muitas coisas, né, que a gente tem que destravar realmente, porque é uma cultura, é uma realidade totalmente diferente. Mas, enfim, hoje sou apaixonado pelo que eu faço. Não posso Pois não é. negar, não. Eu lembro, Adaildo, que a gente estava, né, numa seminário lá de física, né? E por que que você... Eu vou já querer que você fale um pouquinho quando você fez a graduação. Você foi meu orientando em científica e o que fez assim a gente te convidar, Isso. estávamos no seminário de física e você foi apresentar e começou a querer demonstrar lá as informações. Eu digo, esse daí tem Verdade. futuro. Foi. E aí, depois foi trabalhar conosco, né? Queria que você falasse um pouquinho do projeto de iniciação científica. Achou positivo a experiência de participar da iniciação científica. A gente considera, né, que a participação do aluno na iniciação científica é muito importante porque de certa forma, prepara, né? Ele Sem para, dúvida. seja para a vida acadêmica ou que seja para o mercado de trabalho. E antes de você falar, cumprimentando aí todas as pessoas, agradecendo aí a participação de todos, né, que estão aí conosco, todas as pessoas, né? E conta aí para a gente, Adeilton, como é que foi tua iniciação científica? O que é que trabalhar com meteorologia, né? O projeto de meteorologia foi muito legal, não foi na tua vida? Conta aí para as Isso. pessoas. Eu acho que assim, cada coisa que a gente vive, né, a gente faz dali uma oportunidade. A gente busca fazer a oportunidade, né? Então, até brinquei na chamada aí da live, né? Eu coloquei de cada uma oportunidade, a gente fazer daquela a oportunidade, né? Realmente a gente não deixar passar de qualquer forma. E a senhora falando né, de como entrou no projeto, puxei esse assunto aí do seminário, né? Eu lembrando realmente, né? Às vezes a gente, segundo período, né? Então a gente Isso. está bem no início, matérias que ainda não são tão específicas do curso, né? E um seminário de física, né? Mas assim, poxa, quantos seminários eu ter na faculdade, quantos eu já tinha também apresentado. Então ali realmente um seminário de física, o que é que a gente pode fazer de diferente, né? O que é que eu posso realmente estar dando ali mostrando minha cara realmente, como é que é meu jeito e tudo. E ali foi uma forma simples, né? Eu digo, eu vou pegar essa fórmula aqui, que era uma que tinha lá no meio, e vou demonstrar no quadro, eu não vou usar só o slide. E saí aquele negócio, né? Fiz aquela bendita da fórmula acho que umas 10 vezes. Só que aí quando chegou na hora, cadê eu consegui demonstrar como é que chegava no final? Né? E eu acho que isso aí, assim, o legal já, né, de como
acho que também já reconhecer, né, um pouco do que foi a visão da senhora como orientadora, né, e às vezes, às vezes não, eu diria que dentro do mercado de trabalho mesmo, dentro das empresas, o papel de muitos gestores, né, de conseguir, não que eu seja o melhor dos talentos, né, mas conseguir enxergar o potencial de uma pessoa. Né? Então, eu não consegui chegar no final da. Não lembro se eu cheguei, mas enfim, eu lembro que eu me bati muito. Mas assim, a senhora enxergou que pô, esse menino aqui, ele tentou fazer um negócio diferente, né? Tentou, e não conseguiu ali, mas ficou voltando e tentando achar como é que resolve aquele problema, como é que resolve aquilo ali. E dali veio o É o convite. problema. E dali veio o convite, né, para o projeto de iniciação científica, né? Coisa que eu ainda não tinha nem noção, né? Área de meteorologia, então não tinha nem conhecimento mesmo. Então veio essa oportunidade. E aí a gente, né, tínhamos esse projeto de iniciação científica, não só com dados meteorológicos, mas também determinando necessidades hídricas de culturas e quais as culturas, contar aí para o pessoal, né, as culturas que você trabalhou só na graduação, né? Ou seja, você começou a trabalhar conosco no terceiro período, ficou até o final. Teve uma época que Fiquei até o final. Teve uma época que você quis fugir, mas eu não deixei. Vai ficar comigo até o fim. Menino rebelde, né? Querem pedir demissão, né? Querendo pedir demissão, não vai ficar no final. Quais as culturas, Adailto, que você trabalhou? Tá. Lembra aí para... Professora, só dar um alô aqui. Eu vi que a Maraica, né, entrou. Maraica hoje que é gestora também lá na empresa que eu trabalho atualmente, na Baia. Boa noite, Maraica. O Renato também, né? O Renato que trabalhou comigo aí no início. Os dois Renatos, na verdade, né? Então, que é o outro que foi um parceiro meu também, assim, me ajudou muito também no período de formação aí. Eu tô olhando aqui rápido, eu sei que já tem muita gente boa aí, né? Dá um abraço mesmo, Luan aí, que estudou comigo, enfim, parceiro também. Mas bom demais. Então, professora, o projeto em si, né? Eu acho que assim, como eu falei mais uma vez, né? A oportunidade. Então, meteorologia, eu nem imaginava, enfim, o quão amplo era, né? O que é que me aguardava, né? Digamos assim. Então, basicamente, eu vi daquilo ali uma forma de vivenciar um pouco da prática, né? Como eu falo, assim, a faculdade é um curso integral, um curso puxado, né? E o que a gente tem, a melhor oportunidade, eu falo isso sem dúvidas, assim, da gente vivenciar a prática, de já começar a ter bagagem, ter experiência dentro da realidade de universidade, é a iniciação científica. E a gente não precisa, às vezes a gente pensa, mas vai ter bolsa para todo mundo? Cara, claro que a gente, em muitos casos, cada caso é um caso, né? Tem gente que realmente vai precisar, depende daquilo ali, mas a bolsa é uma consequência também. Né? O básico ali realmente é a vivência. Eu tenho certeza que cada orientador, se ele quiser, se tiver a oportunidade de ter 10 voluntários, ele vai ter. Né? E o convite foi para ser voluntário. Né? Na época era uma equipe muito boa, era uma equipe grande, né? Regiane aí que fez live com a gente, Caio, Iraí também, né? Então era uma equipe boa. E a gente trabalhou com diversas culturas, né? Na época que eu entrei, os meninos estavam terminando o ciclo de cebola, né? A gente repetiu, né? Por acho que mais umas 2 vezes ainda o ciclo de cebola. Teve uma das partes um dos ciclos que a gente fez cebola orgânica, então o desafio realmente foi bem maior, né? Conduzir todo um ciclo aí com uma região como é a nossa, né? Que tem alta pressão de pragas, enfim, a gente manejar de forma orgânica. Então, tudo isso com foco em estudos relacionados ao manejo de irrigação. Né? Então, era o foco da gente. Também teve melão, né? Que já foi o primeiro desafio, né? A gente levar um ciclo todo, ter dificuldade em produtividade. Então, já vendo aquela realidade ali realmente como é que é. E melancia também. Né? Então, pensando assim, né? Eu tive a oportunidade claro que a gente pensar isso em uma larga escala tem diferenças, mas ali já foi um primeiro passo, né? Você pensar que dentro de 3 anos você está ali para estudar apenas, né? Para pagar disciplinas, você fazer tantas coisas diferentes, né? Plantar culturas, conduzir culturas, enfim, é uma baita experiência mesmo. Pois é, eu lembro bem, né, que a gente, nos experimentos lá de montar o sistema de irrigação, né, que tinha tempo de acompanhar os alunos, você, Iraí, Regiane, depois tinha que ir atrás da mesa classificadora, classificar as cebolas, não foi? Ficávamos até 9 horas da noite, né, Adailton? Chegar em casa só fedia a cebola, hein? Com as mãozinhas todas. Então,
Até vão atrás, né? Vão atrás se consegue mês emprestado. Até no mercado produtor vocês tiveram, né? Então, Foi. tudo é experiência, né? Então, o aluno que, como a gente tinha falado, né? O aluno que participa da iniciação científica, que tem que resolver problemas, né? Tem que buscar as soluções, porque é isso que eu acho que é importante, porque você termina tendo o poder de decisão, tem que tomar, resolver os problemas, né? Isso aí já é uma Uhum. preparação para você, posteriormente, que vá para uma pós-graduação, que vai fazer um mestrado, ou que vá para uma empresa, isso ajuda bastante. Considero muito importante a iniciação científica, né? E aí, Adeilton, quando você termina, quando você estava concluindo o curso, né? Você foi fazer ou não quis, professora, não quero fazer o estágio, foi muito assim, não quero fazer o estágio aqui na universidade, e o teu estágio você foi fazer na Amavale, né, Isso, trabalhar com o na coco, né, Pepsi. e você na, É, na PepsiCo, só, né, e aí, como é que é, foi lá o teu estágio? só pegando um gancho, professor, assim, em relação à iniciação científica, né? Foi uma coisa que eu lembro que no meu processo seletivo, eu me preparando para a minha primeira entrevista, né, para fazer estágio, enfim, eu comecei a enxergar isso, né? Eu digo, poxa, que é a questão, né? Às vezes a gente despreza algumas experiências que a gente tem. Poxa, isso foi um pouco do que eu vivi, né? Iniciação científica, as empresas e tudo, mas outras pessoas viveram outras coisas, né? E cada coisa da gente, cada coisa que a gente vive, a gente traz experiência. Basta a gente saber extrair, né? Saber enxergar aquilo ali. E eu lembro que isso começou a conectar para mim quando eu fui para fazer estágio para a empresa. Eu digo, pronto, e agora? Tinha colegas meus que viveram, fizeram parte fora também, estagiaram em empresas e tal. Eu comecei a encarar a iniciação científica como uma empresa, que realmente é. Né? A gente tinha uma orientadora, a senhora, né, na época, né, tinha horários, né, para cumprir. Então, a gente, fora os trabalhos de condução de cultura, a gente era responsável por leituras, né, na estação meteorológica. Então, alternava os dias, mas eu tinha, digamos assim, meu bater o ponto, né? Hoje é meu dia, então 7 horas eu tinha que estar lá para cumprir aquele horário. E aí, cara, eu era jovem, né? Eu gostava também de ir para festa, gostava de sair com os amigos, gostava de dormir até tarde, mas eu sabia que naquele dia tinha que cumprir aquela responsabilidade. E eu lembro que no meu processo, já pegando em relação ao estágio, né, antes da Pepsi, você vê como é a cabeça, né? Eu botei muito na minha cabeça que eu tinha que trabalhar numa empresa de cebola. Por quê? Porque eu trabalhei boa parte do ciclo com cebola, então era o que eu tinha mais segurança de falar. E fucei atrás de uma empresa, né? Achei uma, procurei, tentei fazer contato e não consegui, né? E eu lembro de um processo seletivo, só pegando o gancho, que foi da Stoller, que teve dentro da empresa. Eu sempre gostei muito de falar, assim. Então eu fui super seguro, né, de rapaz, vou arrasar. E eu não esqueço nunca, assim, dessa experiência, né? Eu vinha bem na entrevista, falando e tal. E aí o cara me perguntou qual a coisa mais significativa que eu tinha feito na faculdade. Aí eu, ó, pá, respondi. Falei da iniciação, experiência e tal. Ele, e a segunda? Aí eu digo, respondi. E a terceira? Aí eu travei. Não saía assim, não falava. Aí na minha cabeça, nossa, essa aí já foi, entendeu? Aí não fiquei nesse processo. Mas assim, já foi a primeira, assim, realmente da questão da preparação antes, né? Da segurança, às vezes, aquele excesso de confiança também e tal. Então já foi uma lição ali. E aí quando eu fui para a Pepsi, já foi uma outra, já foi assim, digamos assim, um pouco mais maduro, né? Então já consegui tirar algumas coisas ali e foi um processo assim realmente bem mais tranquilo, né? Eu fiquei lá como estagiário, né? E a experiência do estágio realmente, como eu falei, foi uma coisa que foi uma outra página de livro para mim, né? Eu mergulhei realmente. O Randall trabalhou comigo também na Pepsi, hoje é meu colega de trabalho aí na Bayer também. Então eu vivenciei muito aquilo ali do estágio, sabe? Eu não pensava que, eu quero trabalhar em fazenda. Pelo contrário, se eu for pensar, minha cabeça ainda era mestrado. Eu queria vivenciar a prática, o estágio do fora, mas eu queria o mestrado ainda. E aquela rotina de fazenda, cara, é puxado, né? Horários, né? A rotina mesmo é muito intensa. E eu, não quero isso, não quero isso. Mas enquanto eu estava lá, eu mergulhei de cabeça, sabe? E Renato foi um cara que, assim, me influenciou muito nisso, sabe?
foi dando projetos, né, para tocar lá dentro. Então, coisas como os testes de uniformidade que a gente fazia nas áreas pequenininhas de cebola, né, para começar a fazer os manejos. Então, eu fiz na fazenda. Então, foi uma oportunidade na hora que eu cheguei lá, que eu vi que tinha uma demanda, eu digo, opa, isso aqui eu faço. Isso aqui é uma coisa, isso aqui eu faço. Então, fiz com o pessoal lá, comparando métodos que eles faziam na fazenda, eu fiz também. E eu lembro outra vez também que eles tiveram um processo em relação à mudança no processo de colheita, da forma que eles colhiam. E aí Renato pediu para eu fazer um levantamento lá, né? Comparar, levantar dados de rendimento do pessoal de várias formas. E eu paro para pensar que hoje, assim, eu não fiz uma estatística do negócio, sabe? Assim, eu levei dados percentuais, enfim. Mas eu procurei fazer aquilo ali do meu jeito, né? Mas de uma forma realmente caprichosa. E tinha um ponto, né, que foi uma observação de campo mesmo, em relação ao processo que eu levei para ele, que eu acho que isso foi um diferencial também. Né? A Luana aí. Luana fez parte do processo também, Luana, boa do noite. estágio. É uma coisa que eu chamo muita atenção também, né? Às vezes a gente está na faculdade e a gente viver mesmo aquilo ali da melhor forma. Eu volto a falar, né? A questão da faculdade às vezes já é a nossa primeira empresa. Né? E ali estão os nossos colegas de trabalho, estão os nossos futuros chefes, né? São as pessoas que a gente vai fazer relacionamento. E você vê, eu e Luana, a gente não tinha nem tanto contato dentro da faculdade. Mas quando bateu no processo de entrevista, aí ela lembrou de mim e lembrou do projeto. Né? Lembrou, Dede, você trabalhava com Gertrudes, né? Era. Então já sei que, rapaz, esse menino aqui, eu sei que alguma coisa ele Olá, tem, né? Deilson. 365 dias do ano, né? Os 12 Fazendo dias da leitura. professora, né? Leitura Pois todo dia, é. 7 horas da manhã. Então, esse daí tem um pouco de responsabilidade, Então né? já dava, né? De coisas simples. Ah, você tem que estar lá 7 horas. Então você já começa a ver um pouco do compromisso mesmo, né? Então foi uma etapa muito importante. Tiveram coisas simples, assim. A gente precisou fazer um levantamento de plantas que tinham morrido de coqueiro durante uma determinada fase. Cara, aparentemente são coisas pequenas que a gente fala que às vezes a gente não abraça, sabe? Assim. E aí Renato pediu para fazer esse levantamento. As meninas às vezes ficavam, rapaz, que demorou, velho. Contava as plantas e tal. Mas eu lembro que depois que eu fui efetivado dentro da empresa, aquilo ali me fez conhecer, porque era uma área bem grande, projetos, parcelas diferentes, vários nomes, áreas que cortava dreno no meio, enfim. Se brincar, eu conhecia mais as parcelas, as áreas, do que gente que já estava lá há mais tempo. Porque realmente, assim, então, como eu falo, né? A oportunidade do estágio era aquilo ali que eu tinha, então eu agarrei e fiz daquilo ali a minha experiência. E foram coisas que me serviram lá na frente, né? Para que eu viesse a efetivar na empresa, que eu usasse dentro da minha operação também. Pois é, e aí a gente vê, né? Você falando isso aí, Adeildo, que você ter participado da iniciação científica, né, como um ponto positivo, já te deu uma certa segurança para você, uma coisa simples, como você diz, mas já ter essa ideia, né, da atividade que foi passado, né, e você conseguir desenrolar e fazer um pouco mais, né, e isso aí terminou você do estágio, você fica na empresa, né, tinha, Isso, tinha, foi tinha efetivado. vaga na época na empresa, a empresa estava contratando como é que foi essa tua contratação lá na empresa? Então, Você termina a graduação e vai para. Já ficou uhum, trabalhando, né, lá na empresa. justamente. E, E eu não tinha, né? Até isso também. Assim, nada que eu fazia lá era pensando que, vou ser contratado. E eu era muito novo, assim, poxa, a equipe era top, assim, sabe? Uma equipe fenomenal mesmo. E pessoas que eu admiro muito, que fizeram daquilo ali a melhor escola que eu tivesse realmente para resolver problemas, né? Porque realmente eram desafios diários mesmo. Mas assim, eu não tinha vaga, eu fazia tudo porque eu queria aprender, queria ser diferente mesmo, dar um resultado. E aos poucos foram surgindo as coisas. Eu lembro de uma vez que o Renato me falou bem assim, que um funcionário ia tirar férias, eu ia assumir a área de colheita. Aí eu disse, rapaz, meu irmão, eu acho que eu não dormia de noite. Eu falava para a Luana, eu não vou, esse negócio, muita gente, eu não dou conta. Eu via planilha e via números e não sei o que, eu não vou dar conta de planejar isso. E no meio disso aí acabou mudando um pouco. Eu assumi uma outra área, que era uma atividade bem mais simples, era tratos culturais, e era uma equipe de 3, 4 pessoas. Professor, aquilo ali para mim era um monstro. Eu me sentia, meu Deus, eu estou liderando agora 3, 4 pessoas, só que o quanto aquilo ali foi significativo, sabe? Eu tinha que ir lá no pessoal, ver a qualidade da atividade deles,
Então, conversava com eles a respeito de rendimento, enfim, tentava cativar também o pessoal. Então, é como eu falo, foram todas oportunidades que aparentemente pareciam aleatórias, né, mas que foram juntando as peças e de repente surgiu uma vaga. Né? Ah, dele surgiu uma vaga, colheita, né, parte de planejamento e qualidade de colheita. Então, eu passei a lidar com em torno de 50 pessoas numa fazenda e tinha mais uns 20 e pouco em outras. Né? Então, a gente era responsável por abastecer a fábrica. Né? Então, tinha tanto a parte de qualidade, né, entregar um produto com qualidade, mas também a questão da produção. Né? Entregar a quantidade, os alinhamentos que eram feitos com fábrica. Então, já foi dando uma responsabilidade bem maior. Sem falar na parte de irrigação e nutrição, né? Pois Também é. que... Aí, Adeilton, no caso do mestrado, né? Você lá, trabalhando lá na Mavale, um pouco, e resolveu fazer lá o mestrado, né? Trabalhando e fazendo o mestrado. Como é que foi o mestrado? Como é que você decidiu ir fazer o Então, mestrado? Você fez toda a graduação pensando que ia para o mestrado e depois terminou indo para trabalhar e decidiu trabalhando, fazendo o mestrado. Como é que foi o mestrado? Fala um pouco do teu trabalho, o que foi que você fez para a gente. eu ainda, assim, nessa época eu ainda queria muito mestrado, eu via como a melhor oportunidade, né? E aí eu cheguei a falar com a empresa que realmente, depois de um tempo como efetivo, eu queria sair para focar no mestrado, que era algo que eu queria ser pesquisador. E na época era o Felipe, tava o Felipe, eu não lembro se o Renato tava ainda, já, mas enfim, eu sei que o pessoal não deixou, eu acho que o Renato não tava mais, era o Felipe mesmo. E aí o pessoal conversou comigo, negociou para que eu pudesse fazer as duas coisas, até porque eles viram valor também no que o mestrado, que a pesquisa poderia agregar dentro da empresa. Né? E aí eu topei tocar os dois, né? Então fiquei trabalhando e fazendo mestrado, né? Coloquei o meu projeto direcionado para uma necessidade da empresa, necessidade da cultura. Então, como eu já vinha trabalhando muito com irrigação, até dentro da empresa também, a gente tinha começado a implantar, na verdade já vinha rodando há um tempo, o manejo de irrigação com coqueiro, que era algo assim que a gente, nenhuma fazenda do Brasil que fazia isso, então a gente tinha estação meteorológica dentro da fazenda, né? Foi uma parceria junto também com a professora, com o professor Mário também, né? Na época, o Renato, a gente fez toda essa conversa com vocês, pedindo orientação. Então, comprou estação, contratou uma empresa também de consultoria, né, em irrigação, e iniciou isso aí. E aí o meu mestrado foi justamente para embasar algo que a gente já estava levantando, né? Mas dar um embasamento científico para aquilo. Então, a gente fez o trabalho com determinação de consumo hídrico, né, e também do KC para coqueiro, né, fez dentro da fazenda mesmo, e utilizou um dos métodos que eu diria mais complexos que eu já vi, né, que é o balanço de energia através da razão de Bauer. Então, é algo que realmente foi me tirar da zona de conforto, né? Digamos que eu já vinha, poxa, eu vinha num pico ali de crescimento profissional e mais uma vez é um desafio, né? Porque não era para trabalhar com algo que eu tinha conforto de já fazer, né? Era algo para trabalhar com uma metodologia que ela é bem da área meteorológica mesmo, né? Então, realmente foi um desafio. A gente conseguiu envolver várias instituições, né, nesse projeto, né? Então, isso também a gente, às vezes, eu vejo muito, né? Aquela coisa de, às vezes o pessoal tem essa noção de que empresa é separado de universidade, de pesquisa. E eu comecei a ver muito ali e vejo hoje que não é. Né? Na verdade, a empresa privada ela está muito aberta à pesquisa, né? Às universidades. Né? Eu vejo isso onde eu estava, eu vejo isso onde eu estou. Né? E a gente fez esse trabalho lá, instalou acho que mais de 20 sensores, né? Não vou nem falar em termos de custos, né? O quanto tinha envolvido ali. Aí a parceria, resultado da parceria, né, com a Univasf, com a Com a Embrapa, né? Univasf e a Embrapa também. Mário Miranda, né? A gente foi, aí como você falou, vários sensores, né? E leituras, né? De média a cada 10 minutos Isso. durante um ano. Imagina o tanto de dados para processar, né? Uma coisa Sem boba, né? dúvida. Não foi, Adeilton? Isso. E a gente pegar uma cultura como coqueiro, né, que tem 8 metros aí, 8 metros mais ou menos estava na época, né, e a gente conseguiu mapear aí, digamos assim, o comportamento, né, em termos de dados mesmo climáticos dentro da cultura em todas essas faixas, né, então realmente isso embasou muita coisa mesmo.
Ô, Adeilton, no caso do coeficiente de cultura, né? Você lembra aí, em termos de coeficiente de cultura, Sim. um dado importante, né? Porque aqui existe coeficiente de cultura, né, para o corpo, mas aqui na região uma pesquisa que não tinha sido realizada ainda esse Uhum. trabalho. E em termos de coeficiente Então, de cultura, para... o coqueiro a gente já vê, é uma das culturas que mais consome água no mundo, né? E a produtividade que tem aqui, né, na região, ela é altíssima muito por conta disso. Tanto o nosso sol, né, que a gente tem aí abençoado, como também o favorecimento pela irrigação. Então a gente já tinha dados, né, de literatura aí antigos, usa KC de um, alguns diziam usa KC menos, né, um pouquinho e tal. Só que a gente aplicava isso aqui, mas sem ter realmente a segurança de que era aquilo. E o resultado do trabalho realmente ele veio para confirmar e ajustar algumas coisas. A gente viu que em média ficou nessa faixa, realmente é um KC1, mas a gente viu que tinha boa parte das épocas do ano onde esse KC era menor. E algumas partes do ano que esse KC era maior. Então, isso fazia com que, em determinadas épocas aqui eu tenho a oportunidade de reduzir realmente a lâmina de irrigação. Né? E algumas outras eu tenho uma demanda maior. Né? Então, não era aquela média. Né? Isso começou a também gerar um dado aí de oportunidades. Né? Também. Pois é. E, Adeilton, e no caso do mestrado em horticultura irrigada, como é que foi o mestrado? Acho que considera que foi positivo fazer o mestrado? Veja, com certeza, você falando aí, a sua pesquisa em si, né, foi muito importante, né? Tem o Uhum. artigo, caso um dos artigos, né, do coeficiente de cultura está submetido aí foi submetido à revista, aguardando aí aprovação. E em Sim. termos do mestrado em si, o que é que você considera os pontos positivos do mestrado para a sua atuação profissional? E só Uhum. falando um pouco com o pessoal, né? Agradecendo mais uma vez a todos que estão nos assistindo, né? Aí, boa noite aí, professores, alunos, né? Pessoas aí, profissionais da área. Você poderia falar um pouquinho que pontos você considera positivo do mestrado em agronomia e horticultura irrigada? O que é que você Professora, diz assim, considera positivo? Oi. eu sou muito, assim, eu sou um cara que, claro que a experiência da gente, o conhecimento vem muito boa parte também pelo que a gente vive, né? Mas eu sou um cara que gosta muito desse negócio de o que é que a gente pode fazer em termos de formação mesmo, de estudo, para acelerar esse conhecimento. Né? E o mestrado, assim, foi uma coisa que eu estava vivenciando algo na prática e veio como algo, uma oportunidade realmente de desenvolver a parte científica, né? Do conhecimento, leituras, né? Pesquisas. Então, eu lembro que, assim, o boom que eu dei em termos de conhecimento da cultura, do coqueiro, né? Só por estar fazendo a revisão bibliográfica, por estar puxando das literaturas, né? Aquela dificuldade, trabalhos super antigos. Então, assim, realmente agregou demais. Né? Então, foi algo que veio para associar. É uma coisa que eu vejo muito hoje. Às vezes, não sei como está o pensamento, mas vou fazer um mestrado não, porque eu não quero ser professor, né? Eu não quero ser pesquisador. Cara, a vida da gente falando de agricultura, tudo está ligado à pesquisa. Né? Fazenda precisa de pesquisa, tudo precisa de pesquisa. Então, assim, o mestrado realmente, cara, é a compilação disso aí tudo. Né? A gente fala pela série de disciplinas que a gente viveu também, né, o contato com os professores, então chegava nas aulas também, a gente às vezes via um assunto, uma coisa, então começava a trazer alguns pontos da prática, discutia, então é algo que realmente agrega. Né? Eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de vivenciar, realmente agrega no, Licença, só uma pausa. Uma como pergunta que profissional. Né? Iris fez aí. Ela perguntou qual foi a maior dificuldade que você teve em usar a razão de Ibal, usar o balanço de energia segundo a Maria. razão de Ibal. Qual foi? O que, é que você considera a maior dificuldade? Primeiro, assim, lembra que ele tinha que fazer aquela troca, né? Temperatura de bulbo 1, de bulbo seco, aqueles psicrômetros, né? Que você utilizou, né? Tinha que fazer aquele monitoramento diário, né? Subir numa torrezinha de quantos metros de altura para você fazer esse monitoramento, se estava sujo ou não o sensor, né? Uhum. E aí tinha coragem de subir na... 8 metros. Eu acho que o teu som ficou mudo, Adeilton.
Veja aí, por gentileza. A Ângela está aí falando, né, que tem que estar sempre nos atualizando realmente, né, enquanto a Adeilton vê se ele consegue ver. Aí teve um problemazinha técnico, coisa de internet, né, a gente está utilizando tecnologia maravilhosa, mas vez ou outra tem esses problemas mesmo, ver se ele consegue retornar o som. Acho que é um problema na internet. E realmente foi esse experimento, né, Iris fez essa pergunta, realmente é muito difícil. Não é tão fácil o método balanço de energia que utiliza para você estimar a perda de algo de uma cultura. É um método que você estima mais prático, que é bem tentar ver, Adeilton, ver se eu consigo chamá-lo aqui novamente, convidá-lo novamente aqui, tentar entrar. Deixa eu ver se ele retorna. Teve um problemazinho aqui, só um momentinho, por gentileza. Ver se ele consegue entrar. Então, como a gente estava falando, enquanto a Adeilton tenta entrar aqui novamente, realmente é difícil, mas é um método que a literatura mostra, que a gente pode estar utilizando, estou falando aqui do método do balanço de energia, para você estimar a perda de algo da cultura, né? E ver Oi, tá você ouvindo? tornou, né? É problema normal, a internet, né, Adeilton? Beleza. Aí, Adeilton, a gente já Falou em está... razão de bar, né? Oi, A internet cai. como é? A internet termina, né, esse horário, Falou em né? razão de bar, a internet cai aqui. Ou Falou em razão. tá travando um pouco, né? Um pouco difícil. Realmente, nesses últimos tempos, a gente tem que conviver com isso realmente, né? Esse problema de internet está bem lento mesmo, né? Tentando carregar em eles. Tá aí, eles, mas realmente é difícil, é isso mesmo. A gente tem que lidar problemas da tecnologia, né? Maravilhoso, eu acho perfeito a gente poder estar conversando, né? A gente conversou outro dia com uma ex-aluna que estava nos Estados Unidos, mas às vezes esses problemas acontecem, né? E aí a gente, vamos dizer, se ele consegue retornar para falar um pouco, né? Adeilton, deixa eu só admitir, chamá-lo, convidar novamente. Ele fez, né? Terminou o mestrado em horticultura, né? Trabalhava na Amavale, fazia o mestrado em horticultura, né? E Adeilton, hoje realmente a internet está assim, um pouco complicada. Culpa Então, de eles, perguntando da razão de bar. tá vendo, Iris? Você foi perguntar da razão de Val, tá vendo? Olha, tá. Só falando, né, que era um método, nesse método que você utilizou lá, que pode ser utilizado em determinada necessidade hídrica da cultura de uma forma, existe um conjunto de sensores, mas assim, uma coisa que foi bem positivo, né, para Sim. os resultados com o cacete que vocês utilizavam, né? Mas, Adel, está adiantando um pouco para a gente, né, o horário já está passando, nós só temos uma hora. Eu vi no seu currículo que você tem uma pós-graduação em MBA e uma outra está fazendo, né, uma especialização, né? E você poderia falar um pouquinho dessas outras pós que você está fazendo? Então, na verdade, as duas, a MBA estou finalizando, né? Em gestão empresarial e estou fazendo também essa outra especialização, né, em formação Lean, né, em Six Sigma. É um pouco já do que eu disse, assim, eu tenho muito, né, de que a gente vai vivenciando as coisas, né, e às vezes a gente precisa também daquele suporte realmente técnico mesmo, científico, enfim, os nossos mestres aí, né, os professores que trazem também muita informação para a gente. Então, tudo que eu fui vivenciando na minha vida profissional, eu sempre procurei de que forma eu podia dar uma acelerada naquele conhecimento mesmo. E aí a IPA veio na época da PepsiCo, né? Como eu vinha numa trajetória de carreira muito ligada lá à parte de gestão, né, dentro da fazenda, eu era muito novo, né? Eu não tinha as vivências aí já de ter gerenciado fazendas, empresas, enfim.
E eu comecei a fazer MBA nessa forma, né? De buscar networks, de começar a ver outras realidades, né? Começar a conhecer mais da área de gestão, né? E é algo que eu não tenho do que reclamar mesmo, porque eu consegui ter esse efeito. Né? Eu comecei a gente passou a ter contato nas disciplinas com pessoas de banco, de outras fazendas, de outras empresas. Então você começava a ver a realidade dos profissionais com pessoas, né? Ingerir aquele tipo de negócio. E foi algo que foi me agregando dentro da empresa. Né? Foi algo que foi assim, para a trajetória que eu queria, né? Como eu ainda era muito novo, foi me dando esse conhecimento. E a formação Lean, né, já é outra realidade. Isso hoje, a gente vai falar um pouco do que eu faço hoje, mas como hoje minha carreira está muito, minha atividade está muito ligada à parte técnica de relacionamento também com outros produtores, outras fazendas, então eu não fico diretamente dentro da empresa mesmo, o BAE, eu fico externo. Então eu vejo muito isso como a formação Lean, ela é uma ferramenta de gestão, né? É uma ferramenta que busca melhorar o processo. Então, você enxergar tudo que é feito ali no seu dia a dia, digamos assim, de uma forma bem prática, e você enxergar através de metodologia de que forma você pode reduzir custo, pode entregar melhor para quem é seu cliente, né? Para onde vai o destino final daquele produto. E é algo que eu enxergo hoje como um diferencial na minha posição. Né? A gente vai citar um pouco, mas assim, o básico é eu ter a capacidade técnica, né? É entregar a semente com qualidade e com produtividade. Né? Mas o que é que eu posso ser diferente? Né? O que é que eu posso agregar dentro do ambiente que eu estou? Né? Como eu trabalho externo, né, com produtores, então o que é que eu posso fazer para também melhorar o processo, não só da empresa, né, das pessoas que eu estou convivendo, mas também dentro da rotina deles. Então, é um curso, assim, é algo que sempre me encheu os olhos, né? Desde a época da Pepsi, que eu participei de um treinamento lá, foi onde eu passei a ter conhecimento sobre a ferramenta, e é algo que eu sempre tive vontade de fazer, né? E a vida foi direcionando para outras coisas e tal, e agora eu realmente enxerguei que é algo que vai agregar, entendeu? Que vai ser um diferencial. Então, aí é um pouco do que eu falei, né? A gente sempre procurando ver outras ferramentas, outras coisas que possam também, cada vez mais, nos dar mais crescimento, né? Uhum. Adeilton, e veja, aí você, né, tá na Mavale, e como é que depois foi para... Hoje está na Baia, né, antes de Monsanto. Como é Isso. que foi sair, se apaixonou, deixou o coco e foi trabalhar com o quê O lá? coco. Deixei de beber água de coco, né? Eu tava Deixou bebendo tomar água muito de já. coco, tão saudável, né, água de coco, e foi para... É, Dar boa noite aí pro pessoal que está entrando agora, boa noite para todos que estão entrando agora, né? E Adeilton, como é que vocês, por quê? Que motivo te fez você sair, deixar a Coco, né? A Mavale, sair da Mavale e vai para Monsanto na época, né? desafios, né? Desafios, né? Desafios. Assim, eu falo que eu via muito a empresa, né? Conhecia um pouco mais de longe. Engraçado que não era algo que eu sempre, quero trabalhar lá e tal, não. Por uma coisa, né? Que eu via muita empresa como, perfil né, área de melhoramento, era uma área que eu não via muita aptidão dentro da faculdade e tudo, né? E a cultura também. Milho, eu digo os milho aqui na região, sabe? Não me atraía mesmo. E aí eu já tinha, digamos assim, não vou dizer que eu tinha encerrado um ciclo, mas assim, para o momento que eu estava na vida, né, assim, dentro da PepsiCo, tinha vivenciado muitas coisas, né? E espero que tenha contribuído também muito nesse tempo para a empresa. Mas eu enxergava a vontade de mudar, né? Como eu falei um pouco, assim, a gente viver as oportunidades, né? E agarrar aquilo. Eu estava num lugar que, teoricamente, é uma empresa privada, mas, de certa forma, estava estável no sentido que eu já conhecia muito daqueles processos. Né? Tipo assim, conhecia a fazenda, conhecia a cultura, enfim, eu estava muito confortável ali. E a mudança foi drástica, né? Porque eu fiz um processo aleatório, assim, de fazer o preenchimento no sistema, enfim, submeter para uma vaga que eu achava que não ia, e as coisas foram acontecendo, né? E você vê como, assim, às vezes a gente, é por isso que eu falo, assim, para as pessoas, né? Às vezes a gente fala de uma oportunidade, né? Sei lá se na época que eu falei que eu queria estagiar naquela empresa de cebola, sei lá se eu tivesse ido para lá, eu podia estar aposentado agora com 28 anos? Podia, não sei. Ou não podia estar feliz também, entendeu? Então, assim, na época não surgiu essa oportunidade, surgiu outra, fui agarrando, fui vivendo aquilo, daquela me surgiu outra e assim foi.
E quando chegou na Bayer, naquele momento da Bayer, eles precisavam de uma pessoa basicamente para, eu diria que não com conhecimento de melhoramento, era um outro perfil de profissional que eles precisavam. Era uma empresa que trabalhasse com produtores, né? Uma empresa que trabalhasse com, principalmente parte de relacionamento, de identificar oportunidade, o desafio de você levar a cultura de produção de grãos, né? Vou dizer até de grãos mesmo, assim, né? Que não é o forte da nossa região, né? A gente conseguir implantar na cultura de um produtor que vivencia a fruticultura. De que forma eu posso não só arrendar essa área, mas construir uma parceria junto com ele? Então, foi muito nessa tendência. Né? E aí, enfim, aconteceu a oportunidade, trazendo muito do que o que pesou realmente que eu vejo, foi muito do que eu tinha vivenciado na Petro também, então sou muito grato a isso, né? E hoje eu tô na companhia, né? Já há 2 anos, né? E caminhando aí para o terceiro, trabalho com a parte de produção de sementes, então é um negócio que não é só produzir, né? A gente tem que entregar também, às vezes é melhor produzir menos do que entregar um produto sem qualidade, né? Então, assim, são 2 focos muito grandes e junto com o produtor, né? Dentro da estrutura dele. Pois é, Adeilton, eu vi, né, conversando outro dia com uma colega, uma ex-aluna nossa também, fiquei sabendo de que você está na Bayer, né? Veja, você fez seu mestrado, né, o mestrado em horticultura irrigada, trabalhando com a cultura do coco, né? E foi realmente, eu admiro muito as pessoas que têm assim, essa garra, que faz mestrado, faz uma pós-graduação e trabalha e dá conta, né? Consegue dar conta, e mesmo fazendo mestrado, e você depois falando que me conversa contigo, né? Que mesmo era mestrado, era trabalhando e ainda começou a fazer a outra pós-graduação, né? Então, essa busca, essa vontade de busca pelo conhecimento, né? Isso é positivo, é uma coisa muito importante. E tanto assim, esse seu interesse de abraçar essa sua dedicação, né, com a gente, por isso que eu falei mesmo, você quis sair na época já do projeto de iniciação científica, não, você vai ficar até o final, né, porque mostrava a pessoa responsável que você era de conduzir os trabalhos. A gente precisava realmente de pessoas responsáveis em horários que tinham que serem cumpridos, né? E aí, o que é que acontece? Aí, tanto a gente teve conhecimento, né, através de uma ex-aluna nossa, do prêmio que você recebeu já nessa empresa, né, que eu acho assim, uma coisa positiva. Que prêmio foi esse? Né, você poderia dizer que motivo a gente teve esse conhecimento, em função de que você recebeu o prêmio nessa época, né? Aí tem Daniel, né, tá aí, Daniel, amigo meu. Reflete parceirão da época de escola aí. E aí, cara, então, que prêmio foi esse? Só para a gente ter conhecimento. Foi em função de que esse prêmio que você recebeu na empresa, né? Para a gente. Eu fiquei curiosa, eu queria saber. Né? Não, foi um reconhecimento por alta performance, né? Mas isso está muito ligado a um pouco desse desafio, né? Que a gente viu vivenciando. Quando eu entrei em 2018, foi um ano assim que eu tomei a decisão de mudança de empresa e ao mesmo tempo eu me questionei muito se tinha sido a melhor escolha, né? Porque eu vinha acostumado a tocar um processo, a conhecer tudo no detalhe e fui com uma realidade totalmente nova. E tinha muita dificuldade, né? Como tudo tem, né? Tudo tem dificuldade. Não é porque a gente está na iniciação científica, na faculdade, numa empresa privada, numa multinacional. Todo lugar a gente vai ter o desafio, né? Senão não tem sentido a gente estar lá. E a gente passou por muitas dificuldades naquele ano e exigiu que, por mais que eu tivesse pouco tempo de companhia, eu tomasse algumas decisões importantes, né? De mudanças de posturas mesmo, de algumas formas de conduzir campos, locais de produção, enfim, foram decisões realmente muito importantes. E que eu acho que aí já pesa um pouco assim, do perfil da companhia também, né? Uma empresa que pensa muito nas pessoas. E num momento, assim, eu senti que era uma cobrança minha, era uma pressão minha. De eita, eu não estou conseguindo fazer o negócio andar. Né? Mas em nenhum momento teve uma cobrança da empresa, sabe? Pelo contrário, assim, meu gestor sempre esteve próximo, né? Cada área, tudo que eu dizia assim, cara, não dá mais para produzir aqui, eu vou plantar em outro lugar, ele ia junto, abraçado. E ao fim veio esse reconhecimento, né? Um prêmio, realmente, assim, foi a melhor sensação que eu, profissionalmente, assim, eu diria, foi a sensação incrível, assim, sabe? Algo que eu realmente fico muito feliz mesmo quando eu lembro, né? Porque, principalmente, não porque eu vim entregando o resultado ao longo dos anos, não, porque realmente mostrou, poxa, Deilton,
a gente enxerga potencial em você, né? A gente não está aqui porque você está dando resultado sempre. Não, a gente viu que você tem um perfil, tem uma mudança, né? E assim é também com todos os profissionais. É uma cultura, né? Que a companhia tem mesmo. Pois coisa positivo, né? Isso, né? Gratificante, né? Então, o resultado da sua dedicação, né? Então, a gente nos orgulha muito, né? Você como foi nosso orientando, né? Orientamos na graduação, no mestrado, né? E isso aí é motivo de orgulho mesmo e é fruto de sua dedicação, né? Então, mostrando aí que quando a pessoa se dedica mesmo, né? Você dedicar, você fazer a coisa com amor, se dedicar mesmo, né? Isso é só você só colhe bons frutos, né? Então, uma coisa positiva, né? Da empresa, né? Reconhecer, né? Isso eu acho isso super positivo. Sim. Né? E a Deilton, a gente já está quase, já estamos já quase no final. Eu queria, assim, que você falasse um pouco para a gente. Que mensagem, né? Veja, tem pessoal agradecer aqui as pessoas que estão aí conosco, né? Muita gente aí, você é o cara top de verdade, né, Deilton? Esse é o Guilherme, é um dos produtores, né? Doido. Nosso aí. A gente planta semente na área dele também. É, né? Cara fera aí também. Gestor arretado, viu? Cara visionário isso aí, viu? Legal. Então, agradecemos a todos e, Adeilton, você poderia, né, a gente sabe que tem aí profissionais, tem alunos, professores, agradecer a participação dos professores que estão nos assistindo, né, dos alunos profissionais, e aí o que é que você, também temos os nossos discentes, né, que a gente, né, ama, Isso. que moram no Ah, nosso Angela aí. coração. E aí, que mensagem você diz aí para os nossos discentes, que você deixa o aluno que está lá na graduação, que sonha em entrar numa multinacional? Hoje você está numa multinacional que, com certeza, muitos sonham, né? O que é que você diria para esses alunos que têm um sonho de entrar numa multinacional? O que é que eles deveriam fazer hoje, os alunos da graduação, alunos que estão aí até na pós mesmo? O que é que você deixaria como mensagem para esses meninos e meninas? Professor, acho que assim, não tem uma receita de bolo, né? A gente conversou aqui, contou um pouco do que foi a minha história, mas a gente viu em outras lives várias histórias diferentes. Então, uma receita de bolo. Eu acredito muito na questão da oportunidade, de você aproveitar as oportunidades. E quando eu falo de aproveitar a oportunidade, né? Abrir uma seleção na Bahia, eu vou lá. Aproveitar as oportunidades ao longo da vida. Né? Eu falo, assim, foi o que aconteceu comigo, né? A etapa que eu estava ali, quando eu entrei na Pepsi, na época do estágio lá, era para contar planta, eu ia contar planta, era para fazer um teste de conformidade, eu ia. Então, na efetiva, era para cuidar de colheita, eu fui. Quando precisou que eu fosse para a fitossanidade, eu fui. Então, assim, eu fui aproveitando as oportunidades e isso foi trilhando caminhos e foi me dando experiência, foi me dando vivência, né? De situações que, quando surgiu uma oportunidade numa empresa que realmente se é Bayer, né? Então, é uma empresa que realmente é referência, que tem diversos segmentos, e, digamos assim, eu tivesse um pouco mais pronto para aquela oportunidade que surgiu. Né? Então, o que eu digo ao pessoal é, se vocês realmente, desde agora, querem isso, foquem nisso, né? Mas saibam que vocês precisam começar de algum lugar. Né? Não esperem também formar vou formar e vou mandar um currículo para a multinacional e vou estar lá. Não. Realmente pensem em começar de algum lugar, né? Vivenciar o hoje mesmo. Né? Se é para começar na fazenda de meu pai, comece na fazenda do seu pai. E aí, na hora que você for para um processo de uma multinacional, saiba contar aquelas experiências na fazenda do seu pai com a responsabilidade e a importância que ela teve. Né? Porque talvez, às vezes, era uma fazenda de 1 hectare lá do meu pai, mas por conta de suas decisões, às vezes, lá, você não deixou que a fazenda quebrasse. Olha a importância disso aí, entendeu? Então, as empresas, elas querem isso, né? Elas sabem que a gente muitas vezes não vem pronto, não vem formado, né? Mas elas querem pessoas que elas enxerguem que, poxa, tem vontade, às vezes tem um conhecimento técnico, mas tem muito mais a noção de querer resolver as coisas, né? Melhorar ainda mais cada processo que tem interno, né? Cada processo que tem lá dentro. Pois é. Adeilton, eu acho assim, muito gratificante, sabe? Esse momento, a gente, né, pensou nessas lives para trazer o conhecimento do público, né, das pessoas, as experiências, né, de vida dos egressos, né? Ou seja,
pessoas que, e nesse primeiro momento da live, a gente está priorizando as pessoas que fizeram a graduação, o mestrado na universidade, né? Uma universidade estadual, a Universidade do Estado da Bahia, mas que eu, particularmente, eu amo o meu trabalho, né? Amo trabalhar na UNEB. E aí, assim, a gente vê, né, que com todas as dificuldades, mas a gente é motivo de orgulho para a gente ver os nossos egressos, né, aí, bem encaminhados aí, muita gente aí, empresários aí, multinacionais, e aí ajudando para o desenvolvimento, né, do país. E isso é só motivo de orgulho. Então, a gente já está 5 minutos para a gente finalizar a nossa live, então eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? O que é que você tem para dizer aí para as pessoas, né? Fora aí esse incentivo que você deu, o que é que eu digo, os nossos alunos, tomara ver assim, no futuro, eu digo a cada um deles, que eu espero lá no futuro vê-los bem sucedidos na vida, né? E eu tenho muito orgulho mesmo de estar conversando aqui com você. Agradeço muito você ter aceito o convite para estar aqui conversando conosco, né? Muito obrigada. E deixo aí a palavra para as suas considerações finais. Tá. Não, agradecer, eu acho que a senhora, né, pela oportunidade, né, a universidade também, acho que foram, como eu falei, né, a iniciação científica foi a minha primeira empresa. Então, assim, a senhora é a minha primeira gestora, né? Então, acho que como eu já costumo dizer, né, talvez se aquela cobrança que veio lá na iniciação não tivesse vindo, quem sabe você não teria me acomodado para o estágio. Se no estágio não tivesse gerado um posicionamento também do meu líder, enfim, algumas coisas que pessoas, né, que passaram na vida da gente que realmente influenciaram bastante. E ao nego eu digo que a gente lá aprendeu a não ter as coisas na mão, né, realmente, mas nem por isso a gente aprendeu, a gente deixou de fazer as coisas acontecer, né? Então, realmente, pela época que eu estava, eu vejo muito assim, todos os projetos de pesquisa, né, publicações, quantos projetos a gente desenvolveu, né, e quantas coisas a gente reinventou para fazer realmente a coisa acontecer. E isso reflete demais dentro da rotina da gente, demais mesmo. Hoje, assim, cara, eu digo pro que a gente precisa, não é por conta de uma falta de uma coisa que a gente vai deixar de fazer aquilo ali, não. Né? A gente pode estar buscando ainda o que precisa, mas não vai ficar parado, entendeu? Então, eu espero que as pessoas no meio dessa pandemia aí realmente se motivem com essas lives, né? São conversas simples, né? Experiências nossas aí, complexidade, né? Um passo a passo mesmo ali do básico mesmo e as acontecendo e a gente vai vivendo mesmo. E quando a gente estiver na empresa, como eu estou agora, eu sei que é uma empresa ótima, então a gente se dedicar mesmo e focar para estar realmente cada vez mais melhorando, né? Pois, Ade, muito obrigada, agradeço imensamente, desejo muito sucesso, né, para você. Agradeço a participação de todos que estão aí conosco. Muito obrigada a vocês todos que tiraram um pouco do tempo de vocês para estar aqui nos assistindo, viu? E eu queria já anunciando a próxima live, na próxima semana, será com o egresso do PPGHI, o nosso querido Edivando Manuel de Souza. Edivando foi orientando a professora Ana Rosa, ela vai estar aqui com ele na próxima semana. Ele atualmente ele é superintendente federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, não percam na próxima semana a live com o nosso querido Edivando, tá? E Adeilton, muito obrigada, obrigada a todos vocês, foi ótimo, assim, a gente tivemos aí esses problemazinhos de internet, mas isso é comum, né? Faz E parte. Se não principalmente tiver, nessa situação hoje, né, com tanta gente utilizando a internet, realmente está complicado, né? Mas muita gratidão, viu? Gratidão e alegria imensa ter conversado com você, viu? Tá bom? Boa noite a todos. E tudo de bom, ter uma noite tranquila, tá? E obrigada, Adeilton. Um abraço grande, viu? Tudo de bom. Boa noite.